Primeiro, eu queria perguntar para o senhor o que o senhor achou dessa sessão do Conselho de Ética. Foi uma votação bem conturbada, com muitas ofensas. O senhor não é membro do Conselho de Ética, mas estava lá se manifestando pela cassação do deputado Glauber. O senhor achou que foi uma votação justa? A esquerda prendeu e cassou Daniel Silveira por palavras que eles discordavam. E agora eles não estão querendo caçar um deputado que bicudou aqui uma pessoa. Ou seja, e eu disse bem claro, de que se fosse para defender a honra, tudo bem. Se alguém xinga minha filha, minha esposa, um momento de reação é até justificável. O homem defende sua honra. Agora, ele fez isso por não aguentar a pilha política. Se a gente abre esse precedente, como aconteceu aqui, por exemplo, um deputado do PT, o Quaquá, dá um tapa na cara de outro deputado e nada acontecer, aí depois o Glauber vai dar um chute também em outra pessoa e expulsa da Câmara, qual que é o precedente que isso abre? Então, assim, e se fosse eu? E se eu tivesse dado um chute em alguém, mesmo que seja em defesa, para defender minha honra, eu duvido que eles iriam aplicar outra pena a não ser cassação e pediriam, inclusive, até na prisão. Então, eles pedem uma proporcionalidade que eles nunca aplicam quando é contrário a nós. Uma das expectativas da esquerda é reverter essa possível cassação no plenário. O que o senhor acha disso? O plenário realmente vai ser mais difícil ou o senhor acha que tem espaço para cassação? É um instrumento, ele pode, obviamente, apelar ao plenário. Eu só acredito que ele não é bem quisto aqui na Câmara, né? Gerou diversas inimizades, falas contra o presidente da Câmara, enfim, e se fosse por falas, jamais defenderia a cassação dele, jamais vou defender a cassação de qualquer deputado aqui por fala. Agora, agressão, o que mais vai gerar cassação de alguém? Eles queriam me caçar porque eu botei uma peruca. Aí não vai caçar alguém se eu dou um bicudo em alguém? Então, poxa, tem que ter um senso, e se quiser levar para o plenário é soberano. Se não caçar, enfim, mais um motivo de desmoralização aqui do Congresso, já que não caça nem quem rouba, né, a rachadinha aí. Uma última pergunta, anistia, como é que está a busca pelas assinaturas? Hoje, se eu não me engano, faltam apenas 22 assinaturas para urgência, ou seja, a gente deu um andamento muito forte ontem e hoje, e vamos ver se a gente, enfim, consegue até o final dessa semana as assinaturas necessárias. Com as assinaturas vai para o plenário, certeza? Olha, é uma expectativa, espero. Estou conversando com o presidente Hugo Moda para que faça isso. Não somente a regimental, como também mostra que de fato é algo urgente, né? Diferentemente de, enfim, votar urgência aqui para poder aumentar cargo no STF, gerando milhões de custo ao povo brasileiro, que a gente vote algo realmente que é urgente ao povo brasileiro, e as ruas demonstraram isso. Em meio a um plenário tenso e inflamado, Nicolas Ferreira, da base conservadora, tomou a palavra para denunciar, segundo ele, a hipocrisia e os dois pesos e duas medidas praticados pelo campo político da esquerda. Em um discurso inflamado, ele iniciou sua fala apontando que considera uma incoerência grave. A mesma esquerda que apoiou a cassação de um deputado por suas opiniões agora se posicionava contra a punição de outro, que havia agredido fisicamente um colega parlamentar. Se fosse comigo, eu estaria sendo cassado, ou pior, preso, exclamou o deputado, relembrando o caso de Daniel Silveira, que foi detido e teve seu mandato cassado por declarações polêmicas. Ele usou o episódio da peruca como exemplo do que chamou de absurdo político, destacando que foi alvo de tentativas de cassação por algo simbólico, e ironizou: imagina se eu tivesse dado um chute em alguém. Ao longo da fala, ele denunciou o que chamou de precedente perigoso, a resolução de desavenças políticas na base da violência física, fazendo referência ao caso do deputado Quaquá, que teria agredido outro parlamentar dentro do plenário e, segundo ele, saiu impune. Indo além, o deputado investiu contra o histórico e os ídolos da esquerda, acusando seus adversários de exaltarem figuras como Lenin, Stalin, Fidel Castro e até Nicolás Maduro. Vocês fazem parte de um partido que exaltou ditadores, que matou cristãos, homossexuais e opositores políticos, bradou, pedindo silêncio enquanto enfrentava vaias e tentativas de interrupção. É difícil ouvir a verdade, disse em tom provocador. Ele acusou seus opositores de celebrarem a chegada de líderes autoritários como Chávez e Ortega ao poder e ironizou o que chamou de santidade seletiva da esquerda, afirmando que, quando lhes convém, se fazem de vítimas. Quando estão desfavorecidos, viram santinhos, criticou. O deputado também se dirigiu diretamente aos colegas, dizendo que muitos deles não aguentam ouvir críticas e têm inveja do alcance que figuras da direita possuem nas redes sociais. Segundo ele, a tentativa de cassação do parlamentar envolvido no episódio recente não era por discurso, mas por uma atitude concreta, a agressão, e que, se os papéis estivessem invertidos, a esquerda estaria exigindo prisão. Com sarcasmo e intensidade, ele encerrou dizendo: comunista é genocida. Comunista não tem paz com cristãos. Onde vocês governam, há opressão. Ao final, reforçou que não se calaria diante do que considera injustiças e agradeceu a oportunidade de expor suas verdades. Há um erro sim nesse Conselho de Ética. Há um erro. Porque o Quaquá, coincidentemente também da esquerda do PT, deu um tapa na cara em outro deputado dentro do plenário e nada aconteceu. Ele também deveria ter sido cassado. Ou seja, há um precedente de que pode resolver na base da porrada. Agora, que santinhos, né? Quando estão numa posição desfavorável, viram santinhos. Deixa eu lembrar quem vocês são. Vocês fazem parte de um partido da Foice Martelo que matou cristãos. Vocês fazem parte de um partido que recebeu Nicolás Maduro, ditador. Silêncio, por favor. Pode gritar, não tem problema. Pode gritar.
Só garante meu tempo. Só garante meu tempo. Presidente, para o Só tempo garante dele, meu tempo, presidente. presidente. Bora, É difícil silêncio, ouvir a por favor. verdade mesmo. Retome o tempo do Senhor deputado. presidente, não tenho medo de enfrentar vocês e falar a verdade. Essa é a verdade. Comunista não merece nenhum pingo de pacificação com vocês. Sabe por quê? Nazista muito menos. Fascista, Fascista, Vamos ouvir o fascista deputado. merece, não consegue ouvir, nazista. não consegue, Vamos ouvir o presidente, deputado. não O plenário não pode se manifestar. Não consegue, Então, deputado, vamos ouvir o deputado Lava a Nicola, por boca. favor. não consegue, Lava né? sua É boca. impressionante, não consegue. Eu vou lembrar quem vocês são. Vocês são de um partido que exaltam Lenin, que exaltam Stalin, que exaltam... Peraí, senhor presidente. Por Escuta gentileza, aqui. eu peço à plateia, por gentileza, que não interfira no Obrigado, fala do vocês deputado. estão só reforçando o que eu estou dizendo. Vocês literalmente são aqueles que defendem Stalin, que matou milhões de pessoas na União Soviética. Comunista é aquele que passa... Que derrotou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Por isso que você não gosta de comunista. É isso aí. Pega a história do É nazismo, isso aí. Eu vocês. sei que ouvir é difícil. Vocês não Conhece têm, a extensão do vocês não têm nazismo, esse é igual costume de Questão ouvir. de ordem, senhor presidente. É isso aí. Tá lá fazendo Senhor presidente, Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 17. Questão de ordem. eles não conseguem, Deputado eles não Nicola, conseguem vamos ouvir ouvir de a palavra baixo, do não tem deputado problema. Nicola, por favor. Provem ao povo brasileiro. Eu fiquei calado enquanto todo mundo tá falando. Provem o meu ponto. Provem o meu ponto. Muito obrigado, senhores. O primeiro ponto é o seguinte, é que, mais uma vez, vou retomar quem vocês são. Vocês são aqueles que colocam e tiram uma foto com a mão junto com Cesare Battisti, que matou várias pessoas, 4, e tomou a... É verdade, né? Cesare Battisti é um coitadinho. Cesare Battisti é um coitadinho, verdade. Dou continuidade. A esquerda é a mesma que defende... de torturador. A esquerda é a mesma que defende Hugo Chávez. É a mesma. Eu vou falar bem baixinho pra vocês me escutarem bem alto. Pessoal, não vamos dar palco É a não, mesma- vamos dar palco não, pessoal. Deixa é o a cara mesma- falar, deixa ele, Não não dá precisa- palco pra esse cara não. Não precisa me dar palco a mim. Senhor presidente, continuando. É difícil lembrar pra esquerda quem eles são. É difícil lembrar pra eles quem eles são, mas vai escutando, tem mais 7 minutos aí. Vocês são resilientes, aguentem. A esquerda é a mesma aquela que exalta Che Guevara, que matou e fuzilou homossexuais. E quem disse isso foi o próprio Fidel Castro em uma entrevista na Folha de São Paulo. Pesquisa e depois me conta. A esquerda é a mesmíssima que apoiou a ditadura de Nicolás Maduro e recebeu eles aqui com tapete vermelho e que passa tanque de guerra em cima de pessoas. Ou seja, é difícil lembrar quem vocês são. Tudo que vocês podem acusar de mim, absolutamente factoides. Agora, eu tenho de fato que acusar vocês e lembrar quem vocês são. Ou seja, Você vai estudar história. nesse momento aqui agora, senhor presidente, é um ótimo momento de mostrar que a esquerda, se possível, ela teria sim, na época do regime militar, colocado e feito uma ditadura aqui no proletariado, como Fernando Gabeira disse. A própria esquerda disse isso. Eles estão chamando aqui eu de fascista. Duvido saber escrever fascismo. Não sabem. Principalmente porque vocês mesmos próprios... Ô, Sam, você não aguenta 5 minutos de debate. Fica na sua aí. Continuando, sei, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Você nem sei seu nome. Muito Segunda, eu nem sei quem você é. gentilmente, Eu nem sei quem você é. honrada que você se Senhor presidente, eu não incomoda consigo falar, senhor presidente. Eu não consigo. Não para de Vou encerrar a votação, deputado. Vai continuar? Eu preciso, quero continuar, quero que meu tempo seja garantido. Tem mais 5 minutos e meio, segura aí um pouquinho aí. Achei digno a posição do Glauber de fazer a greve de fome. Tá dando exemplo do que é o comunismo, parabéns. Silêncio, por favor. Não Silêncio. não deixa ouvir o só deputado. a população de esquerda passar fome, mas ele também. E outra, o precedente daqui que está sendo dado um fim é de... Não vem me falar que, tá abrindo um precedente para poder caçar alguém de direita. Vocês querem caçar alguém de direita por conta de palavras, assim como foi o Daniel Silveira. A gente tá caçando aqui alguém por conta das suas atitudes. É E um mais burro uma que tá vez, obstruindo se a sessão. fosse eu... amigos, esse plenário tava como, Zuco? Tava pedindo era cassação, prisão. Como assim? O Chupetinha, o Chupetinha deu um chute em alguém, tem que ser caçado, Chupetinha. Não seria isso que vocês falariam? Ou seja, deixem de ser hipócritas. O que tá no coração de cada um de vocês é exatamente isso. Se fosse alguém de direita, vocês Mais um estariam pedindo a cassação. Ou seja, orçamento secreto. pega um óleo de peroba, passa na cara, toma umas pílulas de vergonha na cara. Por gentileza, eu peço silêncio, senão vou ter que retirar. Você acha que a violência física pode ser justificada em nome da política? A esquerda defende a liberdade de expressão, porque apoia a censura quando é contra suas ideias.